dia a todos. É com muita alegria que estamos hoje aqui para conversarmos um pouco mais sobre as lições de Jesus, sobre o ensejo que todos nós buscamos em uma casa religiosa, que é encontrar uma maneira de fazer com que a nossa vida fique mais feliz. Este é o nosso propósito. Quando nós nos deslocamos domingo de manhã e vamos a um tempo religioso, e todos nós buscamos nesta e em outros segmentos religiosos, todos nós buscamos uma maneira de fazer com que a nossa vida seja mais equilibrada, nós conseguimos interpretar melhor as circunstâncias que nos cercam a cada dia. E hoje vamos falar um pouco a respeito do convite de Jesus. Diversas personalidades eminentes da história cristã tiveram encontros muito expressivos com o nosso divino amigo. Tivemos aqueles que vislumbraram esse encontro de Jesus, estando já o mestre Galileu na parte espiritual, como Saulo, que teve esse encontro com Jesus nas portas de Damasco. Mas tivemos também aqueles que se encontraram quando Jesus estava encarnado, como boa parte dos discípulos. Muitas das pessoas que nós conhecemos pelos evangelhos, que foram acolhidas, que foram atendidas, curadas por Jesus. E muitas vezes nós nos perguntamos assim: puxa, mas será que é razoável, né, essas pessoas tiveram a oportunidade de se encontrar pessoalmente com Jesus? Se eu tivesse essa condição, talvez eu conseguisse de modo melhor renovar a minha vida. Porque nós gostamos muito de nos desculpar. Então a gente alega que não consegue uma conduta melhor, uma renovação mais rápida da nossa conduta, porque também não nos encontramos com Jesus pessoalmente. Vamos considerar que a quase totalidade desses que se encontraram diretamente com Jesus tiveram este encontro numa condição de muita dor, de muito sofrimento. E aí nós já começamos a ver uma certa identidade. Porque se eu fosse perguntar aqui para este seleto público, quem de nós veio a uma casa espírita movido pela curiosidade sadia a respeito da vida? Quem de nós veio pela primeira vez porque recebeu uma mensagem ou um livro espírita e achou coerente aquele conteúdo e daí buscou a casa espírita? Enfim, se fôssemos perguntar quem não veio pela dor, poucas pessoas seguramente levantariam a mão. A maioria de nós vem à casa espírita pela dor, pelo sofrimento. Então nós já vemos aí uma identidade com todos aqueles que foram curados, que foram ouvidos e atendidos por Jesus. E assim se deu também com o espírito que nós conhecemos por Emmanuel, que foi o mentor espiritual de Chico Xavier quando estava encarnado, um espírito da mais alta envergadura moral. Ele tem mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele foi um dos que trabalhou para o surgimento da terceira revelação do Allan Kardec. E Emmanuel foi privilegiado, se assim podemos considerar, embora
Sabemos que não há privilégios nas leis de Deus, mas nessa nossa ótica de sempre vislumbrarmos o que o outro tem e a gente não, ele teve o privilégio de um encontro pessoal com Jesus. Quando estava reencarnado como Públio Lentulus, um senador romano, descendente da gens Cornélia, que era uma linhagem de sangue nobre do Império Romano. Os cargos políticos durante o Império Romano eram passados, a maioria deles, pela família. Então, Públio Lentulus era um orgulhoso senador que estava em missão na Galileia. E movido por um sofrimento atroz, possivelmente o maior sofrimento que nós vislumbramos quando encarnados, que era a filha Flávia Lentúlia, que se encontrava então à beira da morte. Então, para aqueles que somos pais, tudo que envolve um filho nosso, certamente é o sofrimento mais atroz, a maior preocupação. E aí, na Galileia, Públio já havia tido o conhecimento de Jesus, que estava operando suas curas, trazendo os seus ensinamentos. E a esposa de Públio, Lívia, ela bem depressa se sensibilizou com aquelas histórias de conforto moral, de reconforto espiritual, de atendimento aos mais sofredores, aos mais humildes, que a sua funcionária Ana lhe trazia. Lívia, sendo esposa de um senador romano, não se via em condições de ir junto com a plebe ouvir as prédicas de Jesus à beira do lago de Genezaré. Porque Públio tinha, na Galileia, a prerrogativa de ser um trabalhador em mais alto cargo do Império Romano. Então ele tinha tanta potencialidade hierárquica quanto Herodes Antipas, quanto Pôncio Pilatos. Então Lívia não achava prudente sair junto com o povo e se juntar aos mais humildes, mas ela se sensibilizava muito ouvindo aquelas histórias, e sendo o espírito muito iluminado, ela pressentia que Jesus era um ser superior no contexto de já ser mais adiantado moralmente do que os demais. E naquele fim de tarde em que a filhinha deles, Flávia, estava agonizando, ela então estava junto com a sua escrava Ana, curando as feridas na pele, que os médicos da época haviam diagnosticado como sendo lepra, hanseníase, e percebiam pela respiração entrecortada que possivelmente Flávia estava nos seus últimos instantes. Os médicos já haviam cancelado todas as possibilidades de esperança. E neste momento, então, no fim da tarde, Públio, deixando o seu gabinete de trabalho, vai procurar notícias da filhinha. E encontra, então, aquela cena comovente. E o seu coração ficou confrangido, porque viu que a filha já estava com dificuldade para respirar, que a sua esposa Lívia, a escrava Ana, estavam ali fazendo o possível para a época, que era muito pouco. E aí Públio então chega junto ao leito da filha e diz assim: filhinha, o que queres hoje para dormir melhor? Se quiseres, papai mandará um mensageiro a Roma, e dentro de poucos dias ele trará o que você quiser. O que você quer? Quer um brinquedo? Você quer algum doce? E ela mal conseguia respirar. E Flávia já tinha ouvido, tanto de sua mãe Lívia, quanto da escrava Ana, quanto de outros comensais que se reuniam à casa do senador, já tinha ouvido várias vezes referência a Jesus,
que era conhecido como profeta galileu, que operava curas e confortava as pessoas. E ela, apesar de sua pouca idade, de seus 8 para 9 anos, ela também vislumbrava a grandeza moral daquele espírito pelas lições ouvidas. Então, com muita dificuldade, Públio percebe que ela começa a querer falar alguma coisa. Ele se inclina sobre o leito da filha agonizante e insiste, dizendo assim: fala, filhinho, fala tudo o que você quiser, o papai vai conseguir. E ela então, aos poucos, vai dizendo: papai, eu quero o profeta galileu. E aí Públio baixa a cabeça, porque se vê num dilema atroz. Que do alto do seu orgulho de patrício romano, ele não julgava adequado ele ir em busca de quem quer que fosse, porque como ele era legado do imperador ali, ele podia mandar todas as pessoas que ele tivesse interesse vir à sua presença. Públio tinha a prerrogativa de mandar prender, mandar soltar, condenar à morte qualquer pessoa da região da Galileia. E ele era muito orgulhoso. Então, para ele sair em busca de um profeta que ele mal considerava como sendo um visionário, como sendo alguém que as pessoas sem cultura respeitavam porque não tinham ainda a bagagem intelectual que ele tinha, aquilo era uma vergonha, era uma humilhação. Mas quem é capaz de recusar o pedido de uma filha agonizando? E quando Lívia escuta o pedido da filha, ela se emociona muito, porque ela já havia aventado a hipótese deles buscarem recurso, buscarem socorro de Jesus. Então Ana se comove tanto quanto Lívia, elas abaixam a cabeça emocionadas, e Públio, vencido, diz assim: está bem, filho, o papai vai em paz. Mas aí ele sai de casa pensando assim: como é que eu vou encontrar ele? Não sei onde mora, não sei onde fica, como ele se reúne. E naquele orgulho, ele já pensou: não vou perguntar nada a ninguém. Então ele sai caminhando, porque se lembrou que o responsável pela segurança de sua casa, Sulpício Tarquinos, havia dito que ele ficava às margens do lago. E aí, num dado momento, e essa é uma parte belíssima desse livro há 2000 anos, em que ele estava preocupado, por exemplo, assim, como se entenderiam? Porque Públio não falava hebraico nem aramaico, que certamente era o idioma de Jesus. Públio só falava o latim e o grego. Então ele, nessas conjecturas de que aquilo era uma coisa sem sentido, de repente ele vê a figura de Jesus. Eu vou ler alguns trechos aqui, porque é uma parte de uma beleza extraordinária. Foi nesse instante que, como se o espírito estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquela região. Diante de seus olhos, destacara personalidade inconfundível e única. Tratava-se de homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Então, Jesus se apresentava naqueles sítios para orar, como fazia todos os dias.
Públio não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério, o imperador da época, nas magnificências de Capri, lhe havia imprimido tal emotividade ao coração. Públio era um homem extremamente rígido na sua conduta, frio, calculista, mas apesar disso, olha o que acontece. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva banhada em luar. Então aquele senador orgulhoso que poucas vezes havia chorado na vida, quando se deu conta, estava ajoelhado diante de Jesus, que ele adivinhara quem era. Desejou falar, mas o peito estava sufocado e oprimido. Num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele. Qual visão concretizada de um dos deuses das suas antigas crenças! Pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora que Públio entendeu perfeitamente, como se entendesse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. E aí Jesus começa a falar: Senador, por que me procuras? Fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesseis adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e veio ao encontro do teu coração desfalecido. Públio nada pôde exprimir além de lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha. Mas Jesus, como se dispensasse palavras, continuou: Não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos do sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É, sim, a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Então Jesus, sem que Públio tivesse dito uma só palavra, percebe que Públio estava ali somente pela questão de querer resolver o problema da filha, mas Jesus sabia que ele estava em oração naquele instante em sua casa. Comovido e magnetizado, o senador considerou que o seu espírito parava numa atmosfera de sonho, tais as comoções desconhecidas e imprevistas, querendo crer que se encontrava num jogo de completa ilusão. Não, meu amigo, não estás sonhando, exclamou o meigo e enérgico mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal de erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. E agora vem a frase, o pedaço que eu gostaria de destacar. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento,
buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e de amor aos semelhantes. Soa para o teu espírito, neste momento, um minuto glorioso. Se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele em teu coração doravante um cântico de amor, humildade, fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. O diálogo de Jesus com o público continua mais um pouco. Mas eu gostaria de fazer alguns comentários agora sobre esta circunstância, este cenário. Porque o convite que Jesus fez a Públio se aplica a todos nós. Todos nós, no curso incessante da humanidade em evolução, dentro da proposta da nossa evolução infinita, estamos agora, neste minuto glorioso, em que, se quisermos, poderemos orientar o nosso destino conforme as leis supremas da vida. Mas assim como Jesus disse a Públio, está no teu querer, porque não há violência contra a consciência. Se Jesus, o Espírito mais puro que já reencarnou na Terra, deixou bem clara a mensagem de que o livre-arbítrio sempre é respeitado, é evidente que nenhuma outra criatura teria condições de dizer algo diferente. Mas a proposta é muito clara. Ou nós aceitamos este convite de Jesus agora, ou daqui a milênios. E Públio não aceitou. Quem conhece o livro, A Dor de Humanos, sabe que ele não aceitou. E nós, que estamos hoje aqui, podemos nos perguntar: qual é a nossa identidade com toda essa história? Primeiro, como eu disse no início, a questão do sofrimento. A imensa maioria das pessoas que buscam uma casa espírita vem pelo sofrimento. Qual que é a importância do sofrimento? O sofrimento, a dor, tem um aspecto fundamental nas nossas existências, que é o despertamento. Em geral, nós vivemos entorpecidos pelas sensações da matéria. Não queremos nada além da satisfação relativa aos gozos materiais. Isso é algo instintivo que trazemos de milênios. Mas já temos condições suficientes de perceber de que o atendimento simples das questões materiais é insuficiente para nos trazer a felicidade desejada. É fácil constatar isso. Vamos pegar um exemplo simples da alimentação. Uma refeição saborosa nos traz prazer? Claro, é agradável, o nosso paladar se sente atendido, a sensação de saciedade é algo que nos traz bem-estar fisiológico e psicológico. Mas experimentemos abusar da alimentação, exagerarmos na quantidade ou no condimento ou qualquer coisa do gênero. O simples fato de termos abusado nos traz consequências desagradáveis. Então isso deveria, uma análise simples, deveria nos mostrar que a nossa expectativa é muito maior do que só aquilo que a matéria traz. E se fôssemos viver só para a matéria, então não bastaria que nós nos empanturrássemos de tudo que a matéria oferece e seríamos então cada vez mais felizes. Mas isso não acontece. E se nós nos detivéssemos a refletir alguns minutos por dia
poderíamos perceber facilmente o que nos traz felicidade. Allan Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta de uma sabedoria extraordinária. Os espíritos dizem: na consciência. Então, independente da religião ou da falta de religião, cada qual inquira a sua própria consciência. Como eu me senti após praticar um gesto verdadeiro de bondade? Como eu me senti no dia que eu tive paciência com o meu semelhante? No dia em que eu fiz uma doação da única coisa que nós podemos dar de verdade, que é o nosso tempo? Quando a gente dá um bem material, é uma transferência. Eu tenho este livro, eu quero dar para alguém. O que eu fiz? Eu transferi o livro. Qual que é o valor de um presente? É o tempo de nós irmos comprar, fazermos a embalagem, a dedicatória e oferecermos um abraço, uma palavra amiga. O presente, na verdade, é o nosso tempo. Então, como é que a nossa consciência se sente quando nós nos doamos de verdade em prol de alguém? Nos sentimos em paz, nos sentimos felizes, nos sentimos em harmonia. Por quê? Esta é a lei da vida que está dentro de nós, na consciência. Ninguém precisa falar, ninguém precisa ver. E como é que nós nos sentimos quando agimos em desacordo com a nossa consciência? Ninguém precisa vir e acusar. Nos sentimos mal. Quando nós denegrimos a conduta de alguém através da palavra utilizada equivocadamente, quando nós exageramos na corrigenda para alguém que se equivocou do nosso trabalho, quando nós nos impacientamos no trânsito ou em casa, ninguém precisa vir nos acusar. Se pararmos alguns minutos, a consciência nos acusa. Porque a lei de Deus está na consciência. Mas nós não queremos parar alguns minutos. Nós estamos sempre nessa velocidade ciclópica inconsequente de buscar cada vez mais estímulos visuais, auditivos, olfativos, distrações intermináveis. E aí sequer percebemos o que estamos fazendo. Então a dor é uma bênção. E Jesus já havia nos dito isso. Bem-aventurados os que sofrem. E aí muita gente diz: nunca vou entender isso, que o espírita gosta de sofrer. Mas vamos analisar o que nós estamos chamando de sofrimento. É aquela pessoa que tinha uma vida completamente desregrada, que exagerava na alimentação, nas bebidas alcoólicas, no desrespeito ao seu organismo, que é um instrumento do espírito. Aí ela tem uma doença. Essa doença é ruim? Não. É a consequência da conduta divina. Todo sofrimento tem um significado. Considerando Deus a suprema bondade e a perfeição absoluta, é incompatível com a concepção da ideia, da convicção divina de que nós sofremos por acaso, nós sofremos porque houve algum equívoco. O nosso sofrimento é o resultado da nossa conduta. E nós nos portamos como crianças mal criadas, que ao invés de refletirmos por que é que estamos passando por aquilo, nos colocamos sempre na posição de vítimas. Eu não merecia passar por isso. Eu não merecia. Que é a mesma coisa que dizer: Deus errou. É uma cegueira espiritual. É uma conduta infantilizada. Melhor seria se nós nos ocupássemos a compreender as regras do jogo. Talvez a maior insensatez que nós realizamos na Terra é: estamos em um jogo
e não nos interessamos em descobrir as regras. Que jogo é esse? É a vida. E nós estamos aqui e não queremos sequer descobrir os fundamentos mais básicos do jogo. Esse mês de julho, então nos reunimos na casa de familiares, e aí meus filhos chegaram assim: pai, quer jogar um jogo com a gente? RPG. E depois dos 40 já me permito dizer aquela frase, né, que eu ouvi dos meus pais, né? Na minha idade eu já não estou muito disposto a aprender regras de jogo, muito complicado, é assim que a gente fala. E na verdade eu não estava muito interessado no jogo, mas depois eu fiquei pensando que a gente faz isso na vida. Só que no caso, não nos é facultada a opção se queremos jogar ou não. Estamos no jogo. Em constatando isso, o mínimo de inteligência que nós deveríamos aplicar, e todos temos, é: bom, como é que funciona isso? Qual é o objetivo final deste jogo? Como que eu lido com as cartas? Por que às vezes eu não consigo avançar as peças como eu gostaria? Por que às vezes me surgem circunstâncias que eu não consigo lidar? Se nós víssemos uma criança de 5, 6 anos jogando qualquer jogo, por simples que fosse, e fazendo tudo errado, a gente chegaria e dizer assim: olha, meu filho, primeiro você tem que aprender as regras, senão você não vai conseguir ser bem sucedido na sua proposta. E nós realizamos o mesmo equívoco. Todos nós estamos aqui e temos que nos perguntar: o que eu faço aqui? Por que eu estou aqui? Por que não estou ali? Por que essas pessoas estão ao meu redor? Por que eu simpatizo tanto com alguém e da mesma forma eu tenho antipatias gratuitas? Por que existe o sofrimento? Por que pessoas sérias, trabalhadoras, meritórias, passam uma existência inteira lutando para sobreviver, enquanto outras pessoas nunca se dedicaram a um estudo sério, a um trabalho verdadeiro, e têm uma vida regalada? Então nós temos que entender o básico, que são as regras do jogo. E nesse contexto, a dor tem um aspecto crucial. Enquanto não somos visitados pela dor, nós não nos ocupamos em tentar aprender as regras do jogo. E somos verdadeiros joguetes de pessoas mais perturbadas do que nós. Ainda trazemos no nosso contexto espiritual vícios, equívocos, hábitos perniciosos. E se não nos ocupamos a descobrir por que é que agimos assim, repetimos os mesmos erros. Muitas vezes nos perguntamos: mas se eu soubesse que eu fui na última encarnação, seria fácil. É muito razoável que nós temos essa dúvida. Primeiro, todo mundo pode saber o que foi. Eu já falei aqui e posso falar agora de todo mundo. Estão preparados? Quem quiser saber o que foi na última encarnação, analise-se agora. Dá uma piorada. Era isso que a gente era. Se quiser saber 2 encarnações, piora um pouco mais. Segundo os espíritos superiores, dificilmente algum de nós suportaria descobrir o que fez 3 encarnações para trás. Porque as atrocidades que nós praticamos foram tantas que nós não teríamos condições
de enxergarmos a realidade. Então o esquecimento do passado é uma bênção. Graças ao esquecimento do passado, eu consigo conviver com meus familiares, que são aqueles que eu matei, que eu traí, que eu vilipendiei, que eu abandonei. E quando na pátria espiritual, sem o entorpecimento da matéria, eu tive a acusação da minha consciência, não é preciso juiz nenhum vir acusar. Então nós imploramos aos benfeitores a oportunidade do reajuste, para que pudéssemos reencarnar juntos. E pelos laços fortes da consanguinidade, a gente tem aquele familiar que faz as maiores bobagens, as situações mais indevidas. A gente fala, mas é meu irmão, é meu filho, é meu pai, é minha mãe, eu vou ajudar. Então esse é o contexto da família. E nós, se nós não nos perguntamos as regras do jogo, a gente fica assim, o que eu fiz para merecer uma sogra dessa? O Haroldo Dutra fala que casamento harmonioso depois de 5 séculos. E sogra amorosa depois de 10 séculos. Mas tem que começar um dia. Melhor começar logo. Como está aqui no livro, está no teu querer. Começar hoje ou daqui a milênios. Vamos descascar o abacaxi agora, gente. Vamos começar já. Então, nesse contexto, eu gostaria de mencionar que todos os instantes recebemos convites de Jesus. Todos os instantes. Hoje eu vim reparando no caminho que o que nós precisamos é só ter olhos de ver. Só. Vim reparando nas árvores que estão florescendo. Os ipês brancos, siripiruna, pata de vaca. A quantidade, todos os dias nós temos oportunidade de ver milhões de flores. Milhões. Uma árvore de ipê branco tem milhares. Quantas que nós vemos? E Jonas de Ângeles diz, as flores são a assinatura de Deus na terra. Quanta beleza existe em uma flor. Na textura, no perfume, no formato, na leveza. Seguramente as plantas poderiam ter, como muitas plantas têm, métodos bem mais simplificados de multiplicação. Mas Deus quis nos proporcionar um convite através das flores, através do amanhecer, do entardecer, do sol. Poucas vezes damos valor para o sol. A vida nossa inteira na Terra é vinculada à energia transmitida pelo sol. Eu morei uma época no Canadá e às vezes discutimos, conversávamos sobre os desafios dos países, não só o Brasil, o Canadá, mas outros países. E eu achava interessante que eu falava dos nossos desafios, que certamente todos conhecemos, e o pessoal do hemisfério norte, do norte da Europa, eles me ouviam depois e diziam assim, Marcelo, vocês têm sol. Vocês têm sol. E ele dizia, o país de vocês é novo. A democracia de vocês, na época, não tinha nem 30 anos. Então vocês naturalmente vão precisar de algumas gerações para chegar numa condição melhor, como aconteceu aqui conosco. Mas vocês têm sol. E eu fiquei pensando, cada amanhecer, cada entardecer, são convites que Jesus nos dá. Podemos aproveitar hoje. Vamos descobrir as regras do jogo. Por que é que Deus nos colocou aqui? Todos temos uma missão. E nesse momento extraordinário que a Terra está passando,
Vamos cada qual atender a nossa missão. E a questão mais maravilhosa é que a missão que nós temos, nós fomos colocados aqui na Terra para fazer aquilo que estamos inseridos no contexto. Se somos varredores de rua, vamos varrer bem a rua. Se trabalhamos no lar, vamos fazer o nosso lar um templo de amor. Se eu sou motorista, professor, advogado, qualquer que seja a minha atribuição, o mundo melhor que nós queremos depende de cada um de nós fazer a sua tarefa com amor. É evidente que não é concebível que todo mundo tenha a missão de ser um Divaldo Franco, a Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela. Certamente essas pessoas são necessárias e inspiradoras e fundamentais. Mas o que faz a roda do mundo girar somos nós. Eu estou lendo um livro interessante, é Bom Dia, Sr. Mandela, que é da moça que foi secretária particular do Nelson Mandela. E para que Nelson Mandela pudesse cumprir a sua tarefa extraordinária de buscar o início da harmonização na África do Sul, ele tinha uma equipe grande de pessoas para dar suporte, de logística, saúde, segurança, motorista. E ele conseguiu deixar um legado impressionante porque cada uma dessas pessoas fez a sua tarefa. Então a missão de cada um de nós é aquela em que nós estamos inseridos hoje. E o mundo melhor vai acontecer quando nós realizarmos com amor. Por isso que nós precisamos nos perguntar todos os dias: o que tenho feito do convite de Jesus? Eu estou aprendendo a regra do jogo? Nós sabemos que um dia devolveremos para a natureza este corpo. Sabemos disso. A gente sabe como o jogo termina, mas não sabemos quando. Que comum nós ouvirmos muito, né? Vai ter um grupo de estudo lá no centro, ou em qualquer religião. Tem uma atividade para arrecadar recursos. Não, agora essa fase da vida que eu estou é para trabalhar. Não, quando eu ficar mais velho eu penso nisso. Como se houvesse uma lei na Constituição, né, que a gente só morre a partir dos 80 anos, só. Então eu me surpreendo com a nossa infantilidade, com a nossa insensatez, que mesmo sabendo que a qualquer momento seremos forçados a sair do jogo, a gente não se aplica à coisa mais elementar, que seria perguntar: como é que funciona isso aqui? Qual é o sentido disso tudo? Mesmo com os convites de Jesus, cada instante, cada sorriso que nós recebemos, cada abraço que nós conquistamos, cada pessoa equilibrada que nos cumprimenta, é um convite de Jesus. E precisamos considerar sempre que neste convite de Jesus há muitos outros inseridos. Como quando Jesus também orienta os seus apóstolos: perdoai para que os vossos pecados sejam perdoados. O perdão é uma libertação. Não só o perdão que nós podemos exercitar aos outros, que faz com que nós nos libertemos. E se o outro não aceitar, problema do outro. Se eu peço perdão, eu me liberto. E também exercer o auto-perdão. Talvez seja um aspecto dos mais maravilhosos da vivência com Jesus. Jesus não condenou uma pessoa sequer. Lidou com pessoas corruptas, com prostitutas, com assassinos, com ladrões. Jesus não condenou uma pessoa sequer. Condenava o erro,
convidava a pessoa a se renovar. Mas ele dizia: vai e não peques mais. Então esse é o sentido do auto-perdão. Quando começarmos este exercício de nos perguntarmos as regras do jogo, de estudarmos um pouco mais, vamos perceber os nossos equívocos, os nossos erros. E aí vamos lembrar de Jesus, que nos convida todo instante: vai e não peques mais. Jesus condenou o pecado, nunca o pecador. E assim vamos compreender também, para finalizar, uma das orientações mais importantes que tem no Novo Testamento, que foi o apóstolo Paulo. Ele diz assim: em tudo dai graças, que é a mensagem da gratidão. Nós temos hoje infinitas razões para sermos gratos. Temos que aprender a exercitar a gratidão em todos os instantes. A física quântica já demonstrou que quando nós expressamos um sentimento profundo de gratidão, as ondas mentais emitidas pelo nosso cérebro se coadunam, se harmonizam com as ondas mentais daquelas pessoas mais proativas, daquelas pessoas mais realizadoras, daquelas pessoas mais harmoniosas. É como mudar a estação que estamos sintonizando no rádio. A medicina também já constatou que quando nós expressamos o sentimento de gratidão, no nosso organismo são liberados neurotransmissores como dopamina, serotonina, ocitocina, que são aqueles do bem-estar, da realização, de se sentir capaz. Então vamos exercitar a gratidão, porque aquilo que para nós representa um motivo de reclamação, seguramente é o que muitas pessoas gostariam de ter. Se temos um problema, vamos tratar com seriedade, com a pessoa responsável no momento adequado. Mas este mau hábito que nós temos de ficarmos reverberando comentários de reclamação a esmo é uma perturbação coletiva. Todos os desafios têm que ser tratados com seriedade, equilíbrio na hora adequada. Mas vamos ter gratidão por tudo, porque este convite que Paulo nos faz também em tudo dar graças, faz com que nós consigamos nos harmonizar com essa lei suprema do universo, que é o amor. Muito obrigado a todos pela atenção. Bom domingo, boa semana.